Oficialmente. Boa noite ao Nelson, que é o nosso convidado de hoje. Pedir perdão pelos nossos problemas operacionais hoje, já de antemão. Nós estamos aqui nos estúdios de Nova Lima, como ficaram conhecidos, nossa sala aqui de transmissão. Espero que dê tudo certo. E eu queria, então, dar as boas-vindas ao Nelson e falar um pouquinho como é que vai ser a atividade de hoje para todo mundo. Então, o roteiro da nossa atividade de hoje é iniciar com uma entrevista com o Nelson, cerca de 20 minutos, meia hora. A gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória dele, o que ele pensa, tentar pegar um pouco do que ele pensa, né? Sempre com foco na questão do ensino na área da saúde, ou do ensino em geral, ensino superior, mais especificamente. E depois a gente passa a um trabalho em grupo. Então, eu vou dividir a sala aqui em salas menores e as pessoas terão uns 20 minutos para trabalhar com uma questão norteadora. Então, eu já pediria que, na hora que vocês se dividissem, que escolhessem já quem vai falar. Pode até fazer um resumo, usar um quadro, ou compartilhar o seu Word, e depois pode até enviar para a gente as respostas, mas como é muita gente que deve estar aqui na sala, a gente vai limitar em 3 minutos para cada grupo. Daí, depois das apresentações, o Nelson vai fazer alguma consideração sobre o que foi conversado e a gente encerra. Então, a Valéria vai me ajudar hoje no chat, que o chat está correndo um monte, e ela vai me ajudar, ela está aqui do lado, e eu agradeço a ela e agradeço a todo mundo que está aqui. Né? Então, vamos começar. Vamos começar com o Nelson. Eu vou desligar, então, o meu compartilhamento. O Nelson está aqui com o vídeo ligado. Se você quiser se apresentar, Nelson, para quem não te conhece, é um prazer tê-lo aqui conosco. Então, prazer é meu, Paulo. Para começar com você as provocações, muito honrado. Eu não sei qual que é o meu lugar, de provocar ou de ser provocado. Então, está tudo certo, estou divertindo nessa história. Bom, eu sou... Recentemente eu escutei que o Florestan Fernandes dizia que ele não tinha estudado ciências sociais. Ele tinha... Desde que ele nasceu, ele fazia sociologia. É mais ou menos parecido comigo. Ou melhor, eu parecido com ele, talvez. Enfim, eu estudei ciências sociais, mas eu nunca consegui olhar para o céu, eu não sei nada das estrelas, porque eu me ocupei muito de olhar para as pessoas, para tentar entender como que as pessoas funcionam nas suas diferenças, nos seus jogos, nas suas relações de poder, enfim. Aí, como eu não sabia o que fazer com isso, eu podia ter feito psicologia, mas me parecia muito difícil. Aí eu acabei fazendo ciências sociais, estudei sociologia. E também quis estudar medicina. Aí eu fui fazer uma disciplina de sociologia aplicada à saúde. E aí eu me encontrei completamente, e desde então eu tenho feito isso. E esse é o percurso. E eu sou professor na Faculdade de Medicina da Unicamp, onde eu trabalho com sociologia da saúde, né? Ou tento, pelo menos. E com quem você fez essa disciplina? Essa disciplina, Paulo, eu fiz em 1991. Eu sou de Uberlândia e vim para Campinas em 1990, fez 30 anos. E em 91 eu estava no segundo ano do curso de Ciências Sociais
E essa disciplina é a disciplina que eu sou professor hoje, no Departamento de Saúde Coletiva. Naquele tempo era Departamento de Medicina Preventiva e Social. E tinham 3 sociólogos na época, né? De fato, 2 sociólogos e uma antropóloga, que era o Everardo Duarte Nunes, Ana Maria Caneschi e Solange Labate. E eles dividiam o grupo, porque naquele tempo, eu acho que a turma já era de 100 alunos, então tinham outros professores que também se envolviam na disciplina. Mas eu estudei com eles, com os 3, né? Com a Solange e a Caneschi. O Nelson, Oi. Eu acho que quando eu te conheci, você tinha uma ligação com a Santa Casa de São Paulo. É isso? Foi. Em 98, eu fui contratado pela Santa Casa. Eu terminei o mestrado em 97, em novembro teve esse curso na Santa Casa e eu fiquei em segundo lugar, mas a Marina Ruiz não pôde assumir, e aí eu entrei. Então, em 98 eu entrei. E eu fui parar na FAMEMA, Paulo, por causa da professora. Qual era o nome dela, Paulo? Socióloga da FAMEMA. Peraí, a Valéria também está tentando lembrar. Tem uma OBS Que com o nome ela, dela. então, ela era amiga da Regina Inclusive. Marcília. Isso, eu lembro de você com a Regina Marcília, que era da Santa Casa. Isso, grande Que mestre. saudosa memória, Grande mestre. E me ensinou muito. E aí... nossa, tá Marisa. Della Torre, não. Não. É a Della Torre era Cecília o... Della Torre, da Saúde Pública. É. Marisa Pastori. Pastore, isso mesmo. Então, eu estava lá na Santa Casa em 98 e ela foi conversar com a Regina, discutir a questão do ensino das ciências sociais para os estudantes de medicina. E aí a gente começou a conversar e foi ela que me convidou para ir fazer uma... Ela foi contar o método. Tinha acabado, estava mudando, né? Estava implantando o PBL. Isso, estava no segundo ano já. Exatamente. Na verdade, a Saúde Coletiva de Marília tinha feito em 96 um piloto. Então, era o terceiro ano de atividade ligada a método ativo que a gente tinha lá. Exatamente. E ela foi convidar a Regina para fazer uma conferência para os estudantes. A questão social ou a sociológica no campo da saúde. E aí a Regina estava ocupada, não sei exatamente o que foi, e falou, o Nelson vai, pode marcar, e aí a gente acertou e tal, e eu fui. E aí foi assim que eu acabei indo, né? E depois fui muito em Marília, né? Durante muitos anos eu acabei indo fazer muitas coisas lá, né? Mas foi isso, foi em 98. Aí o que aconteceu foi que eu continuei professor na Santa Casa até 2003, quando eu entrei na Unicamp. Só que em março de 98, eu consegui uma bolsa da FAPESP. E a bolsa era quase o dobro do salário, porque eu tinha muito poucas horas na Santa Casa. E aí eu acabei optando por ficar com uma bolsa, mas eu continuei professor, sem vínculo, sabe? Sem contrato. E para mim foi uma grande aprendizagem, porque era um grande grupo, é um grande grupo, né? Mas a convivência com a Regina era uma aprendizagem sem fim, sabe? Aí, em 2003, eu vim para a Unicamp como docente. Eu imagino. E você sempre, então, na sua carreira profissional, porque no 91 você falou que foi fazer a disciplina, 97 você já tinha o mestrado.
Então, praticamente, você já saiu, já entrou como professor e na área da saúde, na medicina. Eu terminei a graduação em Ciências Sociais em 93. Aí, quando eu terminei, muitos dos meus colegas foram ser professores no Estado. E naquela época, a hora-aula, uma hora-aula, não comprava um jornal Folha de São Paulo. E eu fiquei muito incomodado com isso. E aí eu sempre quis ser professor, era o objetivo de sempre. E aí eu percebi que, para ser professor onde eu queria, eu tinha que imediatamente fazer a pós-graduação. Então, eu terminei em 93 e fui fazer o aprimoramento em saúde, que era uma especialização que acabou no ano passado. O governo do Estado de São Paulo acabou com isso no ano passado. Boa parte dos cientistas sociais que estão na saúde hoje entraram por essa via. Era uma via de acesso muito boa para a gente, porque na escola de ciências sociais a gente não tinha quase nada de saúde. Raramente, praticamente nada. E aí a gente vinha fazer, então, essa especialização em sociologia aplicada à saúde, antropologia, em alguns lugares, ciência política, né? No Instituto de Saúde tinha, na USP tinha, vários lugares tinham, a Unifesp também, Botucatu. Então, eu entrei por aí, fiz isso em 94, aí em 95 eu entrei no mestrado, em 97 eu entrei no doutorado, em 2002 eu terminei, e aí em 2003 eu virei professor na Unicamp. Legal. Hoje, as suas áreas principais de estudo são os estudos culturais e as práticas integrativas. É isso? É isso, Paulo. Então, duas áreas que são, para mim, um pouco assim, né? A questão da prática, e, por outro lado, não, né? Porque tem aí alguma coisa que as conecta. Eu queria só ouvir de você se é de como eu penso. Só um passo atrás até chegar aí, Paulo. Eu trabalhei, o meu mestrado e doutorado com Everardo, e Everardo é um sociólogo formado pela USP e com uma formação muito sólida e muito erudita, né? Um formato muito uspiano, assim chamado, né? E aí eu estudei muito os assim chamados franceses, né? Os franceses criaram a USP, as ciências sociais na USP, né? Tiveram uma influência muito grande e seguem tendo. E aí eu acabei estudando muito Bourdieu, principalmente. Tá. Li bastante Foucault, mas estudei mais Bourdieu. E quando eu terminei o doutorado, eu comecei a ter um problema com ler alguns franceses, a literatura sociológica, filosófica francesa, começou a me incomodar a ler autores que escrevem para iniciados entender, sabe? Isso começou a me incomodar porque eu não acho que seja obrigação das pessoas saberem. Eu acho que eu tenho a obrigação de deixar claro o que é que eu quero dizer, entendeu? E nas ciências humanas, e não só nas ciências humanas, mas né? A escrita, às vezes, muito rebuscada, muito... E às vezes é difícil, às vezes você tem que usar conceitos, e os conceitos sintetizam 1000 palavras, mas às vezes você pode tentar fazer aquilo mais palavra. Eu aprendi música. Tá bom, se essa sociologia me incomoda, a sociologia americana, que eu conhecia um pouco,
a escola de Chicago, do interacionismo simbólico, me interessava um pouco mais por causa da etnografia urbana, os estudos urbanos me interessavam um pouco mais, aí eu fui por aí, mas também não me completava, não era o que eu estava procurando, e eu levei praticamente 10 anos na busca até encontrar aquilo que eu acho que é a minha sociologia, sabe? E a minha sociologia veio nessa forma chamada estudos culturais, que é uma escola fundada, criada fundamentalmente no início dos anos 60, na Inglaterra, quando os filhos da classe trabalhadora têm acesso à universidade e vão lecionar, então, quem criou um era filho do sinalizador da Estrada de Ferro, o outro era filho de um encanador do norte da Inglaterra, o outro era filho de um pastor presbiteriano que viveu pela África, e, finalmente, um jamaicano que foi estudado nos anos 50 na Inglaterra. Então, eles, na medida em que eles vieram de um outro lugar social, quando eles olham para o fazer acadêmico, eles trazem necessidades e questões diferentes. E, nessa perspectiva, eles, então, criam esses chamados estudos culturais. E, fundamentalmente, a grande virada dos estudos culturais é a noção de cultura que eles empreendem, né? Se você faz um estudo sobre cultura, a definição mais clássica de 1871 diz que cultura é um conjunto de práticas, valores, símbolos, é uma totalidade. O que os estudos culturais fazem é uma virada para associar cultura com um conjunto de práticas que estão associadas ao poder. Portanto, se você desenvolve aquelas práticas, é porque você pode desenvolver aquelas práticas, elas estão associadas diretamente ao poder. Então, elas já é uma definição de cultura já associada à perspectiva das relações de poder, que a definição clássica não tinha, e o poder de exercer aquelas práticas. Quando você faz alguma coisa, consciente ou inconscientemente, você deixa de fazer outras. Então, quando você faz uma prática, você está fazendo a reprodução de um lugar social. Esse lugar social está associado a sujeitos específicos, a representações relacionadas àquela prática, e que está associado, e aí é assim chamado o marxismo cultural, os estudos culturais, porque está associado a uma produção, a relações de produção, relações de consumo e relações de regulação. Então, os estudos culturais, para mim, foram uma grande virada na medida em que eu começo a observar que, de fato, o que temos hoje, então? Temos culturas de cuidado. Existe uma cultura de cuidado biomédica, tá certo? Que, de 40 anos para cá, apoia-se num discurso baseado em evidências, tá certo? Isso tem só 40 anos, isso é absolutamente novo, mas tornou-se um mantra dessa cultura de cuidado, tá certo? E temos várias outras culturas de cuidado, né? Então, temos a cultura de cuidado da tradição chinesa, a cultura de cuidado, e mais de uma cultura de cuidado, inclusive, em cada tradição, certo? E aí, o que aproxima uma coisa da outra, Paulo, é que eu começo a enxergar, né, que quando a prática da cultura de cuidado biomédica, ela é uma classificação, né? Quer dizer, se você tem aquela prática, você, cada vez que faz aquilo, você reafirma uma tradição. Ao reafirmar essa tradição, a mesma energia que você põe para desenvolver essa cultura,
é a energia que você põe para diferenciar essa cultura das outras. Tá certo? Você não consegue fazer as outras desaparecer, mas Sim, você reforça a sua. Com isso, você cria identidades, diferenças, cria uma política de representações, tá certo? Tudo isso associado às relações de poder, às relações de produção, de consumo, de regulação. Então, a aproximação das práticas, assim chamadas não biomédicas ou integrativas complementares, elas passam a ganhar uma outra dimensão na medida em que eu associo essas práticas a culturas de cuidado, tá certo? Ou um conjunto de práticas associadas ao poder, à hegemonia, que criam identidades, diferenças, são classificatórias e são práticas. Então, é uma dimensão teórica e prática nesse sentido, entendeu? Então, os estudos culturais, para mim, são uma grande virada, ou assim chamada, para mim, o encontro da minha sociologia, né? Foi um percurso muito longo, foi um percurso muito difícil, porque andar perdido na academia é muito difícil, né? São muitos os caminhos possíveis e até eu encontrar esse lugar que me dá um conforto, né? Eu falo desse lugar, eu falo dos estudos culturais a partir das minhas entranhas. É como se eu tivesse conhecido esse lugar desde sempre, entendeu? Então, é um pouco entendi. essa... E o quanto solitário você se sente na área da saúde, trabalhando essas questões, sendo sociólogo? Olha, Paulo, o início das ciências sociais no campo da saúde... Pode ir, pode ir. Dos anos 50, quando principalmente os soldados voltam da Segunda Guerra, muito sequelados, né, com pós-trauma, né, e eles têm que ser readaptados socialmente. E aí tem uma aproximação das ciências sociais, da sociologia com a psiquiatria, para tentar fazer essa readaptação dessas pessoas, né? Depois dos anos 60, quando a escola médica assume como especialização o preventivismo, né, assim chamada medicina preventiva, os sociólogos e antropólogos eles são convidados a fazer parte do desenvolvimento de ações de prevenção. Isso acontece também no Brasil. Nos anos 60, as primeiras escolas médicas, então, Unicamp, Santa Casa, elas estão sendo criadas nos anos 60 e elas já no começo já têm sociólogos nos departamentos de medicina preventiva. Então, quer dizer, eu sou a terceira geração aqui dentro da Unicamp, né? A Santa Casa também já tem uma terceira geração de sociólogos. Desse ponto de vista, existe há muitos anos essa avis rara, né? Que são sociólogos. Eu acho que a gente tem um problema de formação que é imaginar que fazer parte do campo da saúde, um sociólogo, ele deveria funcionar, ele deveria agir como um camaleão, se adaptando ao local, e não podendo exercer esse lugar de sujeito que constrói esse local também, certo? Então, isso aconteceu muito, as primeiras gerações, eles tiveram que sobreviver fazendo muitas concessões, né? Quando chega a minha geração, eu acho que assim, o pós-estruturalismo, né, assim, a abertura das relações no mundo, né, naquele tempo, nos anos 60, a discussão fundamental que entrou para a escola médica era baseada na classe social, era uma perspectiva marxista, né, ou materialista histórica. Com os anos, outros marcadores sociais começaram a fazer muito sentido
para trazer para dentro da escola médica, né? Então, o marcador de gênero, né? Ou os marcadores de gênero, os marcadores de raça e etnicidade, os marcadores de ciclo de vida, né? Então, tudo isso foi tornando a vida dentro, o lugar das ciências sociais dentro do campo da saúde, um lugar mais ampliado. Até aí tudo certo. O problema é que nós continuamos sendo, né? Porque, veja, quando eu entrei em 2003, o último sociólogo, a última socióloga tinha sido contratada há 15 anos antes de mim. Né? Então, durante 15 anos, não se contratou ninguém. Ficaram lá 2 sociólogos. Aí eu entrei. Logo que eu entrei, em 2006, o Everardo aposentou. Foi ter outro concurso, o Everardo aposentou, depois, em 2011, a Solange começou o processo de aposentadoria, em 2012 ela aposentou, e só teve outro contrato, aí eu fiquei sozinho, só teve outra contratação em 2013, 13 e 14. Então, hoje nós somos 3 sociólogos, professores, em 400 professores, entre 400 professores. Então, nós somos menos de 1% dos professores da Faculdade de Medicina da Unicamp. A questão é que é uma minoria, nós somos uma minoria, né? E uma minoria que, embora tenha, portanto, uma tradição, boa parte dos professores da Unicamp foi aluno das pessoas que me sucederam. Mas não quer dizer que eles tenham compreensão ou que eles queiram dar maior visibilidade a uma discussão sobre a sociológica do fazer de saúde ou da biomédica, tá certo? O que ela impõe, o que ela imprime nas relações, certo? Então, obviamente, na medida em que eu encontro a minha sociologia, para mim foi absolutamente importante, porque essa sociologia, ou os estudos culturais, Harold Bloom, que foi um importante professor da Universidade de Nova York, que era um crítico, e em 1996, a seleção ele ia fazer uma coletânea da poesia, dos principais poemas, os 10 principais poemas daquele ano. E ele ficou muito incomodado de identificar que a poesia que as pessoas estavam fazendo, e assim considerada a poesia estava associada à condição, estava associada às questões de gênero e estava associada às questões de etnicidade. E ele ficou muito incomodado porque ele dizia: a poesia é um universal. Nós temos que defender a poesia como um fazer universal. E as pessoas estavam fazendo poesia não essencialista, uma poesia contingencial, uma poesia marcada pela posicionalidade delas. Quando ele, então, faz essa análise desses poemas, ele diz que ali existia a escola dos ressentidos. Então, nessa perspectiva mais conservadora, de uma academia mais conservadora, de uma ciência universalista, de pensar o homem universal, o que se opõe a isso, que é pensar esse homem situado, que é pensar o fazer a partir do gênero, né? Marcar as diferenças. Para essa sociologia mais conservadora, parece que o que se faz é uma sociologia dos ressentidos. Então, tudo isso para dizer que, às vezes, eu percebo que as pessoas pensam que ali falar da sociológica da saúde é um exercício de ressentidos,
como se tivéssemos ressentimento em relação aos outros saberes ou às outras práticas, tá certo? E não é nada disso. Para mim, me curou e me faz ter certeza que eu estou no lugar certo o fato de que essa minha posicionalidade é da vida na fronteira, né? Eu saí da casa das ciências sociais, cheguei na casa da medicina, eu não tenho volta para as ciências sociais e eu não tenho o conforto ou a calma dos estabelecidos. Eu não sou um estabelecido. Eu sofro da ansiedade dos não estabelecidos. Entende? Porque eu sou um morador da fronteira. A fronteira é instável, a fronteira é porosa, deixa passar vários sentimentos, pensamentos e fazeres, mas ela é instável. Então, o que eu penso, o conhecimento que eu tento produzir hoje é o conhecimento que tem uma política de posicionalidade, né? Quer dizer, eu e a maior parte das pessoas vive diásporas, né? Eu sou um sujeito diaspórico, né? Quer dizer, eu saí de um lugar, cheguei no outro e vivo como um sujeito da diáspora, né? E eu tenho que lidar com a política das posições, né? A política do deslocamento, né? O que não é fácil, o que sobrecarrega, mas ao mesmo tempo cria uma perspectiva desafiadora que o Bauman, o Zygmunt Bauman, colocou como Que um sociólogo que está na plateia já citou aqui agora há pouco no chat. é. Então, o Bauman colocou como o escândalo da ambivalência. Então, assim, eu sou o próprio escândalo, né? Assim, e durante 10 anos, também buscando a minha sociologia, era muito difícil viver como um escândalo, como uma fraude, como um desencaixado. É muito difícil viver assim, até que você se dá conta de que esse é um lugar para viver. A hora que eu achei esse lugar como uma identificação, eu comecei a ver que falta conhecimento desse lugar. E desde então, eu não tenho vontade de ir para outra casa, eu acho que eu estou no lugar certo, e o desafio é construir conhecimento do desencaixado, conhecimento do diaspórico, conhecimento da fronteira, tá certo? Que no limite, a maior parte das pessoas vive o que eu vivo, né? Só que não é dito, só que não é construído esse lugar. Eu entendo esse discurso porque eu também faço essas modificações e eu ainda vivo numa tríplice fronteira. A medicina, né, a saúde, a educação e a tecnologia de informação e comunicação. A conversa está boa, Nelson, mas para a gente poder continuar na programação, eu vou colocar a pergunta norteadora e lembrando que eu gostaria que as pessoas tivessem agora, na separação em grupo, o trabalho delas a ser realizados em 20 minutos. Então, eu coloquei a pergunta também no chat, aí qualquer coisa, se desaparecer, a gente faz. Essa pergunta, então, como ensinar a diversidade nos currículos, inserindo questões de gênero, raça, minorias, práticas integrativas, sem ser em disciplinas optativas exclusivas, ou seja, realmente colocar para dentro do currículo, né? Trazer para o âmago da questão, para o core da discussão, sair até dessas fronteiras que a gente estava falando. E queria que cada grupo, que vai ter cerca de 8 a 10 pessoas,
escolhesse alguém para controlar o tempo, então vocês terão aí 20 minutos para conversar, e alguém para apresentar. Esse apresentador, então, ele vai ter 3 minutos para colocar a ideia central da estratégia que o grupo chegou. Obviamente, a gente pode aí acertar um pouco esse tempo, mas como vai ter muita gente para falar, a gente pediria, desculpa, que a pessoa fosse concisa. Então, alguma dúvida, alguma coisa? Só avisei que as pessoas estão voltando para a sala. Você está fechando as salas lá? Fechei. Tá. Marilena está aí. Queremos mais. MH está firme aqui. A gente é cortada automaticamente, vocês viram, né? Acho que a gente devia fazer um abaixo-assinado. Gente, que coisa mais... Cortaram a fala no meio. Foi bem-vindos de volta. Nem tanto. Que horror! Gente, calma, é tudo. A gente está experimentando, né? Tá vendo? Né, Jorge? Acabar com a nossa Mas é assim, a gente não fala que os alunos têm que fazer gestão do tempo. Eu gostei desse negócio aí. Tchum! Mas não é Deu assim. 60 Na segundos, próxima, eu né? vou ficar mais esperto, Jorge. Gestão do tempo. É isso aí, Karen. Gente, vamos lá. A pergunta era para a gente incluir um conjunto de coisas e queria saber o que o Grupo 1 conseguiu chegar, se conseguiu chegar em alguma coisa, se conseguiu conversar. Paulo, a gente não sabe o número dos grupos, eu não sei. Não! Ixi! Não Nós somos 10. Não é isso. grupo. Escolhe um grupo, são 10 grupos, Nós somos o 10. O nosso é o 5. Eu não marquei quem estava onde. Eu estou no 4. Quer começar? Eu acho que Ellen, Maria, Renata e eu somos 5. Então eu já errei o meu. Não. O 5 é Maria Helena, Isabel, Roger. Ixi, então esquece. Não é? Ô, Sueli, é um recurso do Zoom. A Sueli Lopes está perguntando, é um recurso do Zoom de quebrar em salas. Eu posso escolher a sala previamente, eu posso definir quem vai para cada sala ou aleatório. Então, vamos lá. Quem quer começar? Posso falar? Posso? 4? Pode falar, à vontade. Eu vou tentar reproduzir o que os colegas disseram, né? A nossa discussão, ela se deu em torno de que a gente não deve colocar essas questões para debaixo do tapete. Essas questões precisam ser colocadas no cotidiano, né? Ser inseridas nas práticas e nas aulas do cotidiano de forma transversal, efetivamente, e não apenas como eventos, né? Ou apenas fotos e notícias do dia a dia, mas que seja, de fato, né? Temas e práticas e vivências, né? Que nós possamos vivenciá-las e traduzi-las nas nossas práticas, nas nossas aulas, efetivamente, como fazer com que nossas aulas sejam verdadeiramente diversas. E, sendo assim, a gente vai aceitar e ensinar a diversidade. Eu não sei se eu consegui coletar todas as ideias que foram discutidas. Conseguiu, teria até mais tempo para falar. Mais um minuto, se quiser. É isso mesmo, colegas? Sim, colega, sim. Mais alguma coisa? Não, foi ótimo. Então, é isso mesmo. Ótimo. Apresentou a gente bem. Muito, muito bom. Vamos Agora lá. eu posso falar, grupo 3?
Pode. Ok, assim, eu não tive nem tempo de me apresentar, eu do grupo 3, eu sou fisioterapeuta, trabalho com Ticum, que é uma prática integrativa, e eu estava com 3 colegas médicos. E aí o que nós elencamos foi que os professores, né, para inserir essas questões em disciplinas que não sejam optativas, os professores precisam querer. Essa inserção, ela precisa ser em disciplinas transversais. Aí a Cíntia deu um exemplo de que disciplinas como ciências sociais que são transversais na universidade em que ela trabalha seriam um bom objetivo para que isso não se perca ao longo do curso. É muito importante incluir a gestão nessa conversa. Então, num primeiro momento, isso pode ser dito na sala de aula, mas incluir a gestão é essencial para que isso ocorra. Fatores que nos auxiliam, que reafirmam isso. A qualidade dos artigos que têm saído com esses temas recentemente, como o professor Nelson falou. E, coincidentemente, eu estava assistindo a uma aula hoje mais tarde e um dos professores reafirmou que questões como gênero e etnia influenciam atitudes. Então, os 3 pontos têm tudo a ver. O fator dificultador é a cultura médica hegemônica, e aí, quando o colega falou, algo que a gente considerou relevante foi que, numa experiência docente em que eu trabalhei nos primeiros anos do curso de medicina, os meninos eles chegam bastante motivados para coisas novas, eles são sensíveis à conversa com o usuário, mas ao longo do curso isso vai se perdendo, porque acaba que os professores da ponta, né, que são altamente especializados, que são referências para um sucesso profissional deles, acabam não considerando essas questões relevantes. Mas, em contramão a isso, os usuários eles têm cobrado de nós, profissionais da saúde, né, que estamos no campo, posicionamentos diferentes, porque quando o usuário experimenta, né, uma PIC, por exemplo, ele identifica que ela é efetiva, às vezes muito mais efetiva do que o remédio. Então, são essas as nossas contribuições. Eu não sei se eu consegui materializar o nosso rápido diálogo, mas foi isso que a gente conseguiu perceber. Conseguiu, e maravilhosamente dentro dos 3 minutos. Muito bom. O povo aqui está certeiro aqui na coisa. Então, vamos lá. Quem mais gostaria de se colocar? Pode ser o grupo 10? Pode. Então, tá. No meu grupo estava a Thelma, a Estela Mares, a Letícia e faltou uma. Eu vou esquecer o nome dela, porque eu esqueço os nomes. Mas, enfim. Com relação à pergunta, o que a gente viu é que em vários lugares, né, a gente tinha da UFBA, da UFMG, da UFRJ, da Baiana, Então, assim, a gente tinha várias ações pontuais que não respondiam à pergunta, à provocação da norteadora. Na Baiana, nós temos hoje, né, nós conseguimos fazer uma inclusão de um tema de forma curricular. Tá? Na semiologia, no 5º semestre, utilizando a simulação, nós hoje trabalhamos o tema da abordagem ao paciente trans, né, de forma bastante atenciosa e dentro da realidade, né, do paciente mesmo. Nós fizemos uma formação com os professores, trabalhamos com uma população trans para entender o funcionamento, e esse é um cenário que nós construímos junto com o grupo da psicologia, e a gente faz a simulação, então, integrando também o grupo da medicina com o grupo da psicologia. Na UFBA, a professora contou sobre um projeto de extensão, então foi uma coisa meio que funcionou bastante para ensinar anatomia ao deficiente visual,
teve que ser interrompido por falta de verba, e a colega da UFRJ, da enfermagem da UFRJ, traz também a necessidade de que, ao trabalhar esses temas, né, e ao trabalhar a inclusão desses temas no currículo, o que é muito importante é que isso seja feito com um acolhimento, que tenha uma escuta sensível, né, que a gente possa distribuir isso, nem que seja com optativas, o ideal é estar realmente inserido no currículo. Porém, se a gente puder ter pontualmente e progressivamente incorporando isso e trazendo isso para a cultura, né, da instituição e dos professores, isso vai sendo, já cumprindo alguma coisa. É isso, eu acho que o grupo falou basicamente isso. Muito legal. Dentro do tempo. Também, né? Próximo grupo. Grupo 8 aqui, professor. Pode falar. Então, eu sou o Rafael, o grupo era o professor Rui, professora Lara, Franklin e o professor Gustavo. Nós discutimos 3 questões de forma... resumindo aqui todo o debate, né? Primeiro, que é necessário que o professor dessa disciplina ou desses eixos, que ele saia da caixa teórica clássica, né? O professor Franklin colocou que quando o professor da sociologia, que não é um professor ligado à saúde, ele vai ministrar aula, por exemplo, na medicina, ele tende a ir para o seu local de tranquilidade. Ele vai lá por Marx, Durkheim, Weber, por 3 grandes clássicos, né? 3 grandes escolas clássicas, e aí essa relação com a formação do médico fica precarizada, né? Segunda questão é que, se não for curricular, tende a desaparecer, né? O professor Nelson estava falando, e os nossos alunos, meus alunos de medicina, falam: professor, a sociologia é tão fácil. Não é que ela é fácil, é que nós traduzimos ela para que fique de forma acessível a todos, assim como o seu futuro paciente vai querer um diagnóstico acessível para a linguagem dele. Então, eu vejo que essa disciplina e esses debates, eles devem ser curriculares, não apenas no currículo oculto, mas de alguma forma devem ser presentes. E que essas discussões, até o professor Gustavo fez o levantamento, a professora Lara também, que essas discussões sobre diversidade estão cada vez mais presentes nas DCNs e no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Então, quer seja como disciplina, quer seja como eixo transversal, como extensão, como pesquisa, esses debates têm que aparecer. Só para finalizar, eu vou dar um exemplo. Desde 2009 eu pesquiso com as populações indígenas, trabalhava com população indígena que tem uma reserva a 5 quilômetros de Porto Velho, que é a nossa capital aqui. Hoje eu já trabalho com populações que estão a 60 e a 80 quilômetros de Porto Velho e já são consideradas, se a gente for pegar a etnologia tradicional, urbanas. O que eu falo para os nossos alunos? Esses indígenas vão estar na frente das suas mesas, nos seus consultórios, né? Sendo atendidos. Eles não vão para a CESAR, eles vão para o SUS, para a UPA. Então, essas questões de diversidade, a questão da transexualidade, né, são cada vez mais presentes. E eu penso, né, estou defendendo a minha causa, que o especialista deve estar presente nesse processo. Que o sociólogo e o antropólogo devem estar presentes nesse processo de alguma forma. É isso. Exatamente no tempo. Ótimo. Mais algum grupo? Eu gostaria de falar. Pode ir. Posso? Bem, claro. No nosso grupo éramos 5, 3 médicas, uma psicóloga e uma socióloga. Estava bem equilibrado. É uma pena que a gente se apresentou muito e ficou difícil de todos realmente falarem, né? Falou a maioria. Acho que falaram todos, mas a gente não teve muito tempo para falar. E eu fui escolhida para falar. Então é o seguinte, quando você faz assim, como ensinar diversidade,
diversidade, a gente vai estimular o aluno a perceber. A gente não vai exatamente ensinar, né? Apesar de que tem também o lado que você ensina, por exemplo, como eu vou receber um indígena, isso eu ensino, né? Mas a compreensão em si das diversidades, isso é uma coisa que a gente tem que estimular com a discussão. Então, o que é que a gente chega à conclusão? Que não tem que ter uma disciplina para isso, apesar de que você pode ter reuniões bioéticas, algum espaço bioético, ético para você discutir. Mas o mais interessante será você preparar professores, formar professores, para que no caso nosso, que é tutorial, por exemplo, que a gente possa saber em cada tutorial o olhar que a gente tem que ter naquela situação. Então, aí a gente estaria discutindo, e no tutorial a gente tem aqueles mini casos, que a gente pode dizer assim, e se fosse um negro na favela? Não é? Então, e se fosse um quilombola, você fosse para uma região de quilombola e você fosse atender num posto de saúde, por exemplo. Então, eu acho que tem que colocar para o aluno ele sentir, né? Para que, quando ele estiver na situação, ele já tenha tido experiência. Porque na minha escola, por exemplo, quando muitos deles referem que quando tem contato pela primeira vez com um indígena aldeado, ele fica muito perdido. E aí ele fica correndo atrás do professor para ajudar, né? Então, se houver realmente esse ensino, que eu acho que passa pela formação também dos professores, então você ter psicólogo, sociólogo, filósofo dentro do seu curso, você tem uma melhor condição de estar preparando esses professores, que a gente faça reuniões que assessorem as discussões curriculares, né? Então, seria um transversal, mas também seria, alguns momentos, de fazer discussões focadas bioéticas. Acho que eu resumi tanto. Não, deu no tempo, exatamente. Parabéns. Achei que ia passar, até porque estava animado, mas deu certinho. Próximo grupo? Podemos ser nós, Pode. Paulo? Então, vamos lá. Isabel, nosso grupo era composto por colegas de curso de medicina, farmácia e odonto. Todos têm o assunto, têm as discussões inseridas nos currículos, ou através de disciplinas, ou através dos tutoriais, né? Tem currículos com tutoriais, e também na inserção entre ensino, serviço e comunidade. Mas a questão central do grupo nós colocamos as situações dentro do currículo. Elas existem, mas como a gente pode, primeiro, saber se elas realmente estão sendo discutidas? Porque a grande questão é assim, nossos professores da área da saúde, na sua maioria, não têm esta formação. Então, não é fácil, não é confortável a discussão dessas situações, muitas vezes, com embasamento teórico, com preparo para essa discussão e sem levar para um viés de desvalorizar ou de tornar a discussão muito rasa, talvez até preconceituosa em alguns momentos. Por outro lado, essa foi uma das questões. A segunda questão será que nós, quando inserimos no currículo, em vários momentos, várias vezes, nós temos que tomar também o cuidado para isso não ser banalizado pelo estudante. Tá? A gente citou uma situação, por exemplo, de tutorial, que se você coloca o aspecto biopsicossocial em todos os tutoriais, a maioria de nós fazemos isso, isso realmente é discutido ou isso é colocado, passa-se rapidamente por essa situação? Então, a questão ficou mais no como fazer e não
já existe inserção, mas como essa inserção realmente pode ser qualificada, já que a nossa formação não é adequada. E todos nós temos um colega, ou sociólogo, antropólogo, dentro dos currículos, que colaboram muito, mas normalmente são um número pequeno de pessoas para um currículo do tamanho que é o currículo da medicina, aí, com 150, 200 ou mais professores. Normalmente se tem inserção de 1 ou 2 colegas. Basicamente é essa o resumo. Se alguém quer complementar? Ótimo. Algum complemento? E algum outro grupo para falar? Paulo, falta gente aqui. Então, pode falar. Nós discutimos também a questão aí de ser transversal, não vou entrar nesse detalhe também. Discutimos a questão de ser do ensino teórico ou prático, como seria montada essa questão aí, se deveria estar nos dois, né? E acho que talvez o que foi mais diferente foi aí a questão do contexto, né? Porque o contexto que as escolas médicas estão inseridas difere muito, né? A gente na Unicamp, aí acho que o Nelson depois pode até falar muito mais propriedade do que eu, a gente tem essa diversidade cultural muito grande, né? Com opções dos alunos sempre estarem passando aí, vendo todas essas questões e discutindo as questões, né? E acho que tem um ponto que não foi tocado e a gente não discutiu também, que eu gostaria de trazer, que são as ações afirmativas também que vem ocorrendo aí com a questão das cotas e tudo mais, que eu acho que tem trazido uma diversidade muito grande dos alunos também, e que isso pode ajudar a trazer essa discussão à tona também, né? Ver o outro lado, entender a diferença também, né? Tradicionalmente, o curso de medicina da Unicamp era de classe alta, né? Hoje em dia já não é, 50%, e vem de minorias. Então, acho que isso traz uma diversidade, uma discussão muito rica, também uma formação mais rica ainda para os alunos, né? Então, não só pensar nesse contexto aí do paciente, mas também dos nossos alunos, né? Acho que é isso. Ótimo. Nelson. Oi? Grupo 2. Sim, pode falar. No nosso grupo, nós tínhamos 2 pediatras, um casal de pediatra, aí a Deise e a Helena, uma farmacêutica do Maranhão. E são escolas diferentes, com formações, com currículos diferentes, com matérias diferentes, presentes diferentes, né? Lá na faculdade da Deise tem matérias específicas abrangendo esses assuntos que foi falado. E a nossa faculdade não tem matérias específicas falando. O que a gente discutiu? Que nós três, nós percebemos que na prática do nosso dia a dia, a gente tem essa discussão com os nossos alunos. Na nossa faculdade, por exemplo, você conhece bem, esses trabalhos de extensão ultimamente andaram muito presentes e com ações próximas de populações desfavoráveis, né? População de rua, asilo, né? com idosos. Então, na prática nossa do dia a dia, a gente leva muito isso, essa discussão com esse tipo de população. E na área que a gente atua, a pediatria está muito próxima dessa área, dessa situação social. Nós estamos presentes aqui na nossa cidade, num bairro mais carente, e eles também comentaram a mesma coisa, mesmo na ação, na atividade de farmacologia, na faculdade de farmácia. Então, é uma coisa específica da medicina. Então, o que a gente percebe é que todas as áreas têm essa necessidade. Eu achei interessante esse último comentário do Dari. Na nossa faculdade, nós também percebemos isso, que
mudou um pouco o nível dos alunos, o nível social dos alunos, e essa ação ficou muito mais próxima também deles. E nas atividades extracurriculares. Mas, Paulo, é uma ação, é uma atividade muito presente na nossa prática do dia a dia. Por isso que a gente discutiu. Ótimo, eu me confundo aqui nas coisas. Está faltando algum grupo fazer a relatoria? Eu não sei qual o número do nosso grupo. Não tem importância mais. Pode falar. Então, Paulo, falta o grupo que nós estamos, eu não sei que número nós somos, né? Mas estávamos no grupo a Célia, Natália, Maria Conceição, eu e a Renata. Quando nós começamos a conversar, a Renata colocou que ela tem um estudo de vulnerabilidades através de uma disciplina chamada Nutrição e Saúde Pública. E ela, então, começou a falar sobre a abordagem que fazia dos temas transversais que ela traz em todas o ciclo vital. Só deu tempo de eu falar que eu sou da Federal Fluminense, a gente inseriu no currículo o tema, não, mas uma disciplina chamada Diversidade Cultural, que nós estudamos as vulnerabilidades e também estudamos as condições de gênero e sexualidade. Durante 10 anos, nós tivemos uma optativa de gênero e sexualidade que nós colocamos agora dentro do conteúdo dessa disciplina. É uma disciplina mais prática do que teórica. Os alunos fazem mesmo, vão para a rua, num convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, dos consultórios de rua, fazem as avaliações. Também em Niterói temos o consultório para trans, eles também vão até lá, conhecem. A gente faz, no final dessa disciplina, uma grande apresentação em seminário, onde eles trazem as fotos, trabalham também com PBL, eles problematizam o que viram, trazem, fazem a discussão. É uma disciplina ofertada por 2 docentes de departamentos diferentes, mas compõem esse grupo sociólogos e pessoal da filosofia, o pessoal da antropologia, que vem discutir com eles temas em sala de aula. A gente só conseguiu se apresentar e trazer essas 2 experiências. Se o grupo quiser colocar mais alguma coisa, ainda temos aí 1 minuto. Não, Ellen, acho que é isso, você contemplou bem. Nada como trabalhar com professores universitários bem adaptados e treinados, né? Todo mundo respeitando o tempo, sobrando tempo. Uma maravilha. Está faltando algum grupo? Porque eu já perdi a conta. Não, né? Paulo, eu queria dizer que esse relógio é muito castrador, viu? Né? Eu também achei, mas eu já tinha colocado e estão aprendendo. Mas a vida é assim. Nelson, quer falar alguma coisa? Eu quero, Paulo. Bom, já são 9 horas praticamente, né? Mas ficou uma equipe sem falar. Eu não sei por que o pessoal não falou, mas tudo bem. Quer falar, Jaqueline? Fala. Obrigada, Nelson. É que Jairo, no nosso grupo, tinha eu como médica, o Jairo, que é da Universidade do Amazonas, a colega farmacêutica do Maranhão, e mais Denise de Salvador, né, que é da UFBA. E o que a gente acredita é que, para trabalhar esse tema, a nossa proposta, porque já não se manifestou assim, e eu deixo para que eles falem, para complementar, que se fosse utilizado no IESC, uma forma de transversalizar esse tema, no IESC, ou ainda nos estágios
profissionalizantes, com a reflexão da prática, né, desses temas na prática, utilizando a cultura como forma de transversalizar e se baseando na cartilha da cultura de paz. Eu acho que essa é uma forma da gente trabalhar isso no currículo, né? E também na saúde da família, que eu acho que dentro do próprio IESC, a gente pode trabalhar utilizando o método centrado na pessoa e trazendo isso de volta e refletindo essa temática e utilizando recursos da cultura para transversalizar a questão da diversidade. Bem, o meu grupo pode falar alguma coisa a mais, mas eu acho que era por aí. Obrigada, viu, Nelson? Desculpa, obrigada a todos. Ok, isso, beleza. Acho que agora dá, Nelson. Posso? Tá. Esse encontro aqui chama provocações, né? Então, eu vou me dar a liberdade de provocar. Peço licença a vocês. E espero que a gente tenha muitos outros momentos para a gente poder aprofundar isso. E eu vou começar falando do finalzinho que o Paulo, num elogio a todos nós e todas que estamos aqui, ele diz: nada como trabalhar com professores universitários bem adaptados e treinados. Docilizados. Ninguém se perguntou por quê. O Paulo coloca a questão como, e ninguém se pergunta por quê. Grupo nenhum trouxe a discussão por que é que isso deve fazer parte do currículo. Por quê? Porque poucos de nós se perguntou por que é que eu devo criar um filho não machista? Por que eu devo criar um filho feminista? Por que eu devo criar um filho não homofóbico? Por que eu devo criar um filho não racista? E o filho e a filha juntos, lidando os dois com as opções sexuais de cada um, lidando com todas as diferenças. Eu acho que a pergunta fundamental inicial é: por que ensinar isso? Acho que a pergunta fundamental, como inserir isso, é chegar na frente da sala de aula e assumir que nenhum de nós sabe disso. Quantos negros tem entre nós? Quantos indígenas tem entre nós? E quantos transexuais tem nessa sala aqui agora? Eles não estão... A cultura contemporânea não é uma cultura que invisibiliza só a temática, o tema. Ela não exclui o tema, ela exclui os corpos. Né? A hora que o Dário falou o que significou as cotas no curso da Unicamp, significou trazer meninos e meninas, negros e negras, usuários do SUS, para conversar com meninos e meninas ricos, brancos, que o SUS é uma utopia, que o SUS é um distanciamento absoluto. Então, quando você traz esses corpos para dentro, esses corpos trazem outros olhares e necessidades. Esses corpos criam outras culturas. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a maior parte de nós, ou todos nós, estamos bem adaptados, treinados e bem docilizados. Né? Acho que a gente não pensou o suficiente ainda sobre a dívida social que nós, que fomos para a universidade, temos com, e principalmente nós que estamos nas escolas públicas, mas não só públicas, porque o problema é que as privadas são mantidas pelo Estado,
Então, nós que estamos no sistema universitário, a gente não se deu conta do tamanho da dívida social e de como a gente paga essa dívida social. Há apenas 131 anos atrás. É o tempo de uma vida, gente. Esse país era escravocrata. Então, ou a gente olha para a questão do racismo estrutural da sociedade brasileira, ou essa conversa fica só mais uma discussão chata que os alunos não vão fazer a menor questão de saber. Aí vira a escola dos ressentidos, né? Então, do meu ponto de vista, eu acho que a maior parte de nós, ou quase todos nós, não sabemos como abordar essa temática. E a melhor coisa a fazer, quando não se sabe, é sentar na frente do grupo e falar como vocês fariam. Vamos pensar sobre isso. Lógico que o nosso papel não é ser igual a eles, né? Mas o nosso papel é dizer, temos uma dívida social. A minha geração não pagou essa dívida. A sua geração vai fazer o quê com essa dívida? Né? Esses alunos jovenzinhos, o que eles vão fazer com essa dívida social que a minha geração não pagou? Tá certo? Então, eu acho que o nosso problema ele é um problema grande que a maior parte de nós não respondeu. Por quê? Por que ensinar isso? Por que garantir direitos? Por que garantir formas de controle sobre as múltiplas violências que se produzem? Porque, enfim, para não me alongar mais, nós estamos falando de cultura. Nesse sentido preciso, a cultura contemporânea elegeu para os currículos para a formação de novos profissionais da saúde, e não são só médicos, são todos os profissionais da saúde. Elegeu, mesmo algumas escolas de psicologia, tá certo? Elegeu não ter esta temática como central. Isso é uma prática cultural, tá certo? Essa cultura contemporânea reafirma o lugar secundarizado dos corpos que não são heteroafetivos, que não são heteronormativos, que não são brancos, que não são de classe média alta. A cultura contemporânea elegeu. Como é que a gente muda a cultura? Com um conjunto de práticas concretas. Então, não dá para não fazer a intervenção. É prática, é conjunto, é prática. A intervenção é como que eu pago a dívida social. Eu não pago dívida social com discurso, eu pago com uma prática concreta. Tá certo? Então, esses elementos, eu acho que a gente vai ter que conversar muito, a gente vai ter que debater muito, porque nós não sabemos a resposta, não estamos convencidos, tá certo? E trazer isso para os alunos é o mais fundamental, porque o dia que eu tive, depois de 15 anos, um menino negro na minha sala de aula, no curso de medicina da Unicamp, durante 15 anos eu nunca tinha tido. O dia que esse menino estava, mudou a relação da sala. E depois dele, eu passei a ter vários outros e outras juntos, tá certo? Então, a gente... Eu não sei a experiência de vocês, mas na minha experiência, eu me graduei, eu me tornei professor sem estudar questões de gênero, sem estudar o racismo estrutural brasileiro. Se eu, que estudei ciências sociais, tive essa deficiência, essa deformação na minha formação, eu suponho que de vocês também não foi muito diferente. Tá certo? Então, eu acho que o fundamental para nós é começar perguntando por quê? Por quê? Ensinar multidiversidade ou multiversidade. Porque, só para encerrar, desculpem,
E aí é uma provocação mais uma. Empatia é uma balela se não for associada às relações de poder. Eu posso ser super empático, violento e autoritário. Se eu não associar a capacidade de olhar o outro, de escutar o outro, com a possibilidade do outro fazer as suas escolhas, se isso não tiver no horizonte verdadeiramente, empatia é só mais uma balela, é só mais uma retórica do campo da saúde. Tá certo? Então, no limite, nós estamos falando de relações de poder. Por que é que as relações de poder no campo da saúde são mantidas como são? Tá certo? E, obviamente, a presença de alguns corpos e a ausência de outros claramente demarca aquilo que a cultura contemporânea elege como fazer viver e deixar morrer. Tá certo? Então, estamos lidando exatamente com essa questão. Tá certo? Obrigado, Paulo. Ótimo, Nelson. Eu achei que eu ia fazer provocações com o evento, não só eu fazer provocações, eu nem gosto de fazer provocação. Sou uma pessoa muito tranquila, quem me conhece já sabe disso. Não tenho o que falar, eu achei excelente, muito rápido, achei que a gente podia ficar muito mais tempo conversando. E lembrando que dia 11, no próxima semana, a gente tem o Alceu Silva, que é um índio, que é professor universitário, é médico e tem doutorado. Então, vamos continuar essa conversa. Depois, a Andréia, que coordena um curso de medicina no interior do estado do Rio Grande do Norte, né, um curso de medicina iniciante, com toda a dificuldade e com todo esse público, com foco em muita diversidade. E, na sequência, o Ademir, que é um médico formado pela USP e que trabalha a saúde LGBTQI+. Né? E, em setembro, também já tem a programação, que eu não vou mostrar aqui, mas, inclusive, a Silvia, que está aqui presente, é uma das nossas convidadas de setembro. Então, Nelson, muito obrigado para todo mundo. Eu também gostaria de continuar essa conversa. Muito menos gente está nesse evento nosso aqui. Gostaria de um feedback de vocês. Então, a gente tem agora, vocês tinham pedido para ter um grupo para poder conversar. A gente tem um grupo no Telegram, na verdade tem dois, um que a gente posta as coisas e um que a gente pode conversar. Então, eu sempre fui bastante reticente a entrar no Telegram, entrei, aprendi que tem muita coisa interessante rodando ali e convido vocês também a experimentarem. E até a próxima terça-feira a gente pode rolar essa conversa. Eu convido o Nelson a entrar também e a gente pode continuar rolando essa conversa no Telegram, né? E a gente vai tentando aprofundar e dar voz a todo mundo. A ideia é aumentar a voz das pessoas. Obrigado e boa noite. Aprendi que etiqueta eu sou o último a sair, né? Mas... Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Obrigado, Paulo. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, Nelson. Obrigada, Paulo. Vamos, não.